Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da estreia com derrota no Campeonato Mineiro, o planejamento para a sequência, o que pode ter o técnico Tite na quarta-feira em Uberlândia diante da equipe do Tombense, os planos aí para a volta dos titulares, boa notícia no departamento médico, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, começando aí com uma boa notícia que é sobre o Matheus Henrique. O atleta usou o Instagram dele para dizer o seguinte sobre a saída dele no jogo, e o Mateuzinho disse: sobre ontem, apenas um susto, graças a Deus. Exame feito e nada de relevante constatado. O Matheus Henrique, o Cruzeiro vai atualizar ainda o quadro, como ele disse que nada de relevante constatado, talvez apenas ali um incômodo, um desgaste muscular, um edema no máximo, e o atleta vai ficar em breve aí à disposição. Claro que naquele momento em que ele sente ali o problema, todo mundo ficou assustado, né? Porque o Mateuzinho sofreu muito no ano passado, então que possa aí voltar o mais rápido possível o atleta que talvez desfalque o time na quarta-feira, né? Um tempo muito curto para se recuperar, mas não vai demorar a voltar. Boa notícia então dada pelo Matheus Henrique. Até por falar em departamento médico, o Neisser Vidiarreal teve um edema, ele ficou fora do último jogo, hoje fez tratamento na toca, vamos ver aí no decorrer da semana se ele consegue voltar a treinar com o grupo. Não sei se vai para o jogo na quarta, mas de qualquer forma é uma notícia também importante porque não teve lesão muscular constatada e não vai demorar a voltar o atacante que vive a expectativa aí de estrear e fez falta, né? O Cruzeiro teve pouca opção, o técnico Tite, no compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. Quarta-feira é o Tombense, o jogo no Parque do Sabiá em Uberlândia. E aí, o Tite tem ainda 2 treinos para definir. A informação é que segue o grupo alternativo. E até uma outra informação. Para o duelo diante da equipe do Uberlândia, no outro final de semana, no Mineirão, aí o Cruzeiro já deve ter o seu time titular, ou uma boa parte dos titulares, porque o planejamento tem aí o Cruzeiro jogando essa partida diante do Uberlândia, aí teremos o Democrata no meio de semana, é o jogo em casa também, no dia 22, e no final de semana do dia 25 é o clássico diante do Atlético Mineiro, e no dia 28 já tem o Botafogo. No Rio, é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Tite aí planeja o time titular atuando diante do Uberlândia. Aí deve atuar também contra o Atlético Mineiro. Não acho que vai fazer esse monte de jogo em sequência, ainda em ritmo de pré-temporada, né? Uberlândia, tem o Democrata, Atlético Mineiro, Botafogo. Desses 4 aí, 2,5, vamos dizer assim, com os titulares. Temos que aguardar também, mas a ideia é essa. Sábado, Mineirão, diante da equipe do Uberlândia. No dia 17, os titulares em campo. E quem sabe, o Gerson tendo aí alguns minutos. Ele ainda vai passar a treinar com o grupo no decorrer desta semana. A informação, inclusive, é que ele fez físico com uma parte em campo. Então, para sábado, ainda existe uma interrogação, né? Porque é um pouco tempo. Mas talvez ali, ficando no banco, sendo uma atração legal, acho que seria importante levar o atleta para esse compromisso. Se não der, vai ficar para outra semana, porque o Gerson também estava parado, por mais que na Rússia a temporada ficou até mais tarde aí no mês de dezembro, e não tão tarde assim em relação ao que o Cruzeiro teve, né? Mas o Gerson estava à disposição aí, fez gol inclusive
aliás, foi dia 6 de dezembro, né? O último jogo. Então, talvez faça aí um período de preparação física no começo e depois passe a treinar com o grupo. Vamos acompanhar. Se não for para sábado, vai ficar ou para o jogo contra o Democrata ou então para o clássico diante do Atlético Mineiro. É a preparação, a programação do Cruzeiro para este momento e todo mundo na expectativa de que o Cruzeiro possa aí se recuperar, né, da derrota diante da equipe do Pouso Alegre. Chico da Costa, centroavante. Esse tem chance de estrear na quarta-feira, hein? Vai ser apresentado nesta segunda-feira. O Cruzeiro trabalha para colocar o nome do atleta no bid e aí, ficando no bid, vai para o duelo diante da equipe do Tombense e, dependendo o que vai fazer o técnico Tite, pode até iniciar a partida porque faltou o centroavante no jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Muita gente me perguntou sobre o Matheus Pereira e a última informação que a gente tem é que as conversas seguem, mas ainda sem o martelo batido. É um desejo aí de ambas as partes fecharem isso de renovação. O Matheus está muito feliz, já comentamos sobre. O Cruzeiro fez uma grande proposta, mas a informação é exatamente aquela que a gente trouxe. Agora, o Cruzeiro aguarda aí uma resposta do staff do atleta, ele que é agenciado pelo Eduardo Maluf, o do Maluf, e vamos ver. Isso tende a render ainda mais alguns dias, mas vamos torcer para que o fechamento disso, né, a definição seja o mais rápido possível, mas conhecendo o Matheus Pereira, ele não vai partir para nenhum pré-contrato, nada disso. O atleta tem tudo realmente para... E o Cruzeiro confia, né, que ele vai renovar o contrato. A proposta, a princípio, de 3 temporadas. Se precisar mudar tempo de contrato, o Cruzeiro não tem problema nenhum também. É a informação que a gente tem. Então, é o que temos a respeito de Matheus Pereira e o Cruzeiro aí se preparando para buscar esta reabilitação no duelo diante da equipe do Tombense. Tombense que empatou na rodada e o Cruzeiro precisa vencer porque é um campeonato de tiro curto e a equipe, mesmo com o time alternativo, nesses primeiros jogos tem que buscar resultado positivo. Quero falar agora sobre a multa de Caio Jorge. Você sabe que o KJ teve seu contrato prorrogado, né? O vínculo terminava em 2028 e foi estendido até 2030. Essa renovação de contrato tem tudo a ver com um aumento salarial do Caio Jorge, que ganhava R$1.350.000 por mês. Diante das propostas recusadas pelo Cruzeiro em relação ao Flamengo, o Cruzeiro se sentiu na obrigação de reajustar o salário do atacante, até porque o Flamengo oferecia mais de R$2 milhões por mês. Com o novo contrato, o KJ passa a receber na casa dos R$2 milhões mensais na Toca da Raposa. Mas setoristas do Flamengo asseguraram durante os últimos dias que após essa renovação de contrato, o novo vínculo permite que o Caio Jorge saia com uma multa rescisória a partir de 2027 de apenas 30 milhões de euros. Confesso que eu achei meio esquisito. O Cruzeiro faz enorme esforço para segurá-lo, recusa várias propostas do Flamengo superiores a 30 milhões de euros e faz a extensão desse contrato com uma multa rescisória que cai no ano que vem para 30 milhões de euros. Fui checar essa história com um dirigente cruzeirense que assegurou que não existe nenhuma verdade na redução dessa multa. Ela segue em 100 milhões de euros ou 630 milhões de reais. Há, porém, um acordo verbal, um acerto de cavalheiros para que, a partir de 2027, em caso de proposta do exterior que agrade ao Caio Jorge e ao Cruzeiro, que as conversas comecem a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Isso não significa que o Cruzeiro tem obrigação de vendê-lo por tal cifra, mas o Cruzeiro permitiria que as tratativas passassem a avançar a partir desse valor, com observação importante, a partir do ano que vem para times do exterior. O Cruzeiro que encaminhou a renovação de contrato de Matheus Pereira. Excelente notícia, mais uma para o torcedor do Cruzeiro, que recentemente festejou a permanência do Caio Jorge, apesar das propostas do Flamengo, e a contratação de Gerson, contratação mais cara do futebol na América do Sul. As
As conversas entre Matheus Pereira e Cruzeiro avançaram e a expectativa é de que a assinatura de um novo vínculo aconteça nos próximos dias. O contrato atual se encerra em 30 de junho e desde o ano passado, Cruzeiro tentava sem sucesso a prorrogação do vínculo. O fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato permitia ao Matheus Pereira assinar um pré-contrato, um dos interessados, o Palmeiras. Everton Guimarães chegou a cravar nesse sábado que o Matheus Pereira renovou e terá direito a 30 milhões de reais por ano de salário. Se você dividir por 13, incluindo o 13º, dá mais ou menos 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil reais mensais. É possível que esse seja o salário e o direito de imagens do Matheus Pereira. Duvido que ele não se aproxime nesse novo contrato das cifras de Gerson. Contei para vocês que o novo reforço contratado do Zenit vai ter direito a mais ou menos 3 milhões de reais. É natural, é mais do que provável que o Matheus Pereira também receba tais cifras. O que você pensa sobre as novidades do Cruzeiro? Renovação do Caio Jorge, do Matheus Pereira e a contratação do Gerson. Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião. Beleza? Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!